um desastre, um problema, uma freguesia. Talvez essas sejam as suas definições para jogos entre Atlético Paranaense e Fluminense nos últimos anos. Mas a gente vem aqui para esse pré-jogo de Atlético Goianiense e Fluminense falar um pouquinho sobre a partida e, claro, tudo que você precisar saber sobre esse jogo desta quarta-feira, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, você vai encontrar aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, vambora, roda a vinheta. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E já deixo claro de cara aqui, a Bet7k tá fazendo uma campanha de... Assim, é uma campanha praticamente para te dar uma grana ali. É basicamente isso. Bem, eles estão sorteando lá no Instagram deles uma banca de R$1.000. O que é isso? Você vai na sua conta receber R$1.000 para apostar. Obviamente, é um sorteio que está sendo realizado lá no Instagram deles, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, o que você tem que fazer? Usar o link que está aqui na descrição, abrir a postagem que está lá fixada, né, do sorteio e fazer um comentário marcando um amigo. Então, vai lá, comenta a publicação marcando um amigo, você já está concorrendo a uma banca de R$1.000 na Bet7k. Você vai ganhar R$1.000 para poder apostar lá na plataforma. Então, novamente, use o link que está aqui embaixo na descrição para poder ir lá no Instagram da Bet7k. E além, é claro, né, de comentar marcando um amigo, você tem que seguir o Instagram deles, né? São as duas coisas ali que é para fazer, beleza? Então, vai lá, não perde tempo aí não. Vamos embora. Vamos falar do jogo de hoje entre Fluminense e Atlético Paranaense. Na verdade, Fluminense e Atlético Goianiense. É Atlético Goianiense, o jogo é em Goiânia. E Fluminense, jogo na noite desta quarta-feira, a partir das 19 horas, rola o Coco lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. O jogo será transmitido pelo Premier e também pelo Sport TV. Hoje, excepcionalmente, não teremos transmissão do Rádio Tricolor, não estarei em Goiânia, possivelmente o penúltimo jogo que eu não vou desse ano. Tem mais um ainda, que é contra o Avaí, depois, acho que em todos ali, eu já devo estar até o final do ano. Enfim, histórico aqui rapidinho de Atlético Goianiense e Fluminense. O histórico é bom pro Fluminense, né? São 21 jogos, 11 vitórias nossas, 4 empates e 6 derrotas. Você olha esse histórico e fala, pô, Gabriel, então por que tem... Você começou falando de freguesia, etc. Porque dos últimos 5 a gente perdeu 4. E ainda foi eliminado da Copa do Brasil. Então, assim, o que a gente não perdeu, a gente empatou, tá? Só para deixar claro, no ano passado. Então, obviamente, o Atlético Goianiense vencendo uma pedra no sapato na vida do Fluminense. Vamos ver se hoje mantém isso. Eu, pelo menos, espero que não. Vamos falar agora do contexto ali do jogo um pouquinho, para a gente poder falar dessa partida. Bem, esse contexto aqui do jogo que eu sempre dou no início, e eu vou repetir uma frase que eu falo diversas vezes, né? Quem quer ir para Libertadores direto tem que ganhar o Atlético Goianiense vice-lanterna fora de casa. Não importa. Tem que ganhar. É uma obrigação de quem tá lá em cima. Não pode dar um tropeço desse. Esse jogo tem o peso da freguesia, etc. Mas o padrão é a vitória do Fluminense. Inclusive na Bet7k, eu até abri lá para poder ver, né? Sempre gosto de ver as casas de apostas. O Atlético Goianiense tá pagando 3,2, o empate tá pagando 3,2 e o Fluminense tá pagando 2,2. Então, para quem não entende muito disso, né? Quanto maior o número multiplicador, mais difícil é da coisa acontecer. Ou seja, o Atlético Goianiense, eles calculam que é mais difícil a vitória do Atlético ou empate do que uma vitória do Fluminense. Então o Fluminense é favorito para esse jogo, né? A gente pode chegar a essa conclusão sim, que o Fluminense é favorito para essa partida. E não só por isso, a gente está falando do terceiro colocado no Campeonato Brasileiro contra o... vamos lá, o vice-lanterna. É vice-lanterna bem claro ainda, né? Eles, inclusive, estão ali na luta para poder sair da zona de rebaixamento, estão precisando de 6 pontos ainda para chegar. A rodada começou boa para o Fluminense, né? Assim, esse tropeço do Corinthians, para quem não sabe, o Corinthians empatou por 2-2 em casa contra o Juventude, lanternaço do campeonato, deixou a gente numa situação boa para essa parte final da rodada. O Corinthians ficou para trás, já está ali numa diferença
zerada, né, de pontos, né, tá empatado em pontos com a gente, mas, repetindo, o Corinthians tropeçou em casa com o Juventude, que semana passada a gente enfiou 4-0. Então é o tipo de tropeço, é o tipo de jogo que o Fluminense tem que se aproveitar para poder abrir distância do Corinthians e ainda contar com outro jogo que tem nessa rodada, ser Flamengo e Internacional, né? É uma outra partida dessa rodada e que, obviamente, vai fazer um dos dois adversários ali do Fluminense na parte de cima da tabela perderem ponto. O Atlético vem mal, o Atlético Goianiense, tá? São, assim... dos últimos 11 jogos do Atlético, se pegar até antes desse jogo, o último jogo contra o Avaí, dos últimos 10 jogos, eles só tinham ganhado um. E era contra o São Paulo que eles foram eliminados depois. Eles vinham aí numa sequência de 5 derrotas seguidas. Eles perderam pro Atlético Mineiro, perderam pro São Paulo, perderam pro Coritiba, pro Internacional e pro Corinthians. Vinham numa sequência bizarra de derrotas até a vitória contra o Avaí no último domingo. Mas não se engane, o treinador mudou. A forma de jogar deu uma mudadinha também. Mas disso a gente vai falar agora no Bola em Campo. Fato é, mudando ou não mudando, o Fluminense precisa vencer no jogo de hoje. Bola em Campo, agora sim a gente fala um pouco mais de jogo, né, de futebol, e a gente vai começar falando, obviamente, de Fluminense. Vou botar a escalação provável aqui na tela. A escalação, inclusive, ela tem até um erro aqui do lado, né? Que é o Samuel Xavier, porque assim, ela não é nem necessariamente um erro, né? Eu deixei aqui até mais de propósito mesmo, pra gente entender um pouco como vai ser o time. Se eu quiser tirar agora o Samuel Xavier, pra você ver o tamanho do buraco aí. Vamos lá. Fábio é o goleiro, Samuel Xavier está suspenso. Pra você ter noção, o Samuel Xavier não ficava de fora de uma partida de Brasileirão desde o jogo contra o Atlético Paranaense no primeiro turno. Olha o tempo que tem. Enfim, ele está suspenso, 3 cartões amarelos. Nino, de volta à zaga, treinou normalmente e deve ser titular também, sem qualquer ressalva. E Manuel tomou cartão vermelho na última partida contra o Atlético Mineiro, está suspenso. Felipe Melo provavelmente mantido na zaga, na lateral esquerda, Caio Paulista. Daí pra frente, aparentemente nenhuma mudança, né? André Martinelli, John Arias, Ganso, Cano, e o GE. Globo colocou de que há uma possibilidade do Matheus Martins perder a posição, perder a sua vaga como titular para esse jogo, para o Natan. Inclusive, eu já especulei isso no jogo passado, mas vale lembrar que Fernando Diniz não podia utilizar Natan no lugar do Matheus Martins, porque Natan não podia jogar contra o Atlético Mineiro. E eu cheguei a especular isso, eu falei, olha, rapaz, eu acho que o Diniz queria usar isso, tá? Acho que o Diniz queria, enfim, mas não podia. Acho que contra o Atlético Goianiense isso aqui acontece, tá? Acho que o Natan vem de titular no lugar do Matheus Martins e a minha avaliação é de que, de fato, isso é interessante. O Natan tá merecendo uma chance ali como titular pelo que vem fazendo. Enfim, tem feito boas partidas, tem tido, quando entra, aproveitado as oportunidades. Não tem sido espetacular, mas vamos lembrar aqui, os últimos jogos que o Natan entrou ali mais tranquilamente na partida, ele entrou contra o Coritiba, entrou contra o Flamengo, e em ambos fez gol e fez boas partidas. Enfim, não temos muito o que reclamar das partidas recentes de Natan, e já temos bastante a reclamar das partidas de Matheus Martins, né? Infelizmente, vem numa parte muito baixa da oscilação. Sempre falo, é normal. Calma, não adianta ficar. Ai, o Fluminense não usa Xerém. Ai, o Fluminense não usa Xerém. Aí bota o moleque do Xerém em campo e fala assim, aí ó, não é o craque do Brasileirão? Pode ver que é uma merda, vende por qualquer coisa. Aí vende, aí fala, vendeu por qualquer coisa, Fluminense não valoriza a sua base. Enfim, é um ciclo que parece que fica em rotação eterna na cabeça do torcedor. Então calma, Matheus Martins está oscilando, subiu cedo. Sub-20 é base, e base é onde você se apoia. Se você tira o sub-20 do garoto, ele vai ter um buraco aqui que ele não vai conseguir se apoiar direito. Vai faltar parte da base para ele. E é o que está acontecendo também com o Matheus Martins. Não teve sub-20. Vai faltar base em algum momento. Enfim, mas dito isso, Natan titular para mim vem rendendo muito mais. Matheus Martins não vem jogando nada nas últimas partidas. Sobre a lateral direita, eu acho que ele vai de Calegari, ok? Na última partida, o Calegari surgiu ali até como volante, ele não tinha gente direito para colocar, enfim, expulsão e etc. Mas eu acho que na lateral direita ele vai de Lucas Calegari. O que há de possibilidade, tá? Fernando Diniz, como eu falei, até agora ele não precisou utilizar o lateral direito, né? Direito.
porque poucas vezes, né, ele precisou. Mas na partida em que ele precisou mais recentemente, ele utilizou Iago Felipe. Só que isso faz, como eu falei, uns 4 meses, pelo menos. Então eu apostaria que ele vai de Calegari porque ele não quer achar um novo lateral direito. Ele quer só suprir a ausência de Samuel Xavier nesse jogo. E nos outros 8 do resto do ano ele vai usar Samuel Xavier o tempo inteiro mesmo. Enfim, se for sendo assim, a defesa teria Calegari, Nino, Felipe Melo e Caio Paulista. Vai ser interessante pra gente ver esse lateral direito do Fluminense entrando pra poder jogar, já que a gente não viu, né? E principalmente assim, vai ser interessante, porém a gente espera algo ruim, né? Que é o time sem Samuel Xavier, que pelo menos pra mim foi o melhor jogador em campo nas 2 últimas partidas do Fluminense. Quando a gente fala um pouquinho sobre o Atlético Goianiense, lembra que eu falei que não era o mesmo time dessa sequência toda de derrotas? Então, o Eduardo Batista foi demitido após o jogo contra o Internacional, após o jogo contra o Corinthians, e quem assumiu foi o Eduardo Souza, o treinador. O jogo contra o Corinthians já foi um jogo melhor do Atlético Goianiense, em que ele causou muitos problemas para o Corinthians, muitos mesmos, assim. O Corinthians foi conseguir o resultado dentro de casa aos 42 do segundo tempo. Agora, no jogo contra o Avaí, que também é um time mais fraco, mesmo fora de casa, o Eduardo Souza deu uma evoluída no time. O jogo foi muito mais tranquilo assim, para o Atlético Goianiense e foi uma vitória que recolocou o time goiano no campeonato, né? Então eles vêm muito entusiasmados. E aí eu até abri aqui uma entrevista do Eduardo Souza, ele falando do Fluminense. Não é um treinador daqueles de genéricos e tal, não. Ele é interino do Atlético Goianiense, mas deu uma estudada boa, assim. Eu vou ler 2 trechinhos aqui do que ele falou, tá? O Fluminense te induz a se desorganizar, então você acaba sofrendo muitas finalizações. O primeiro passo é saber que em muitos momentos não teremos a bola. E também aproveitar os espaços. O Fluminense tem suas vulnerabilidades e esperamos que possamos fazer um jogo competitivo, como foi contra o Corinthians e Avaí, e conseguir a vitória. E aí o outro que ele fala é sobre o Germancano. A nossa principal incumbência é não dar espaço. O Cano é um centroavante fora de série. Se você analisar as estatísticas dele, é um jogador em que os 70%, 80% dos gols são de um toque só na bola. O Cano é um centroavante que, se você der 1 metro de espaço, em um toque ele pode fazer gol. Conversamos com o nosso sistema defensivo que sempre temos que ter um jogador próximo dele, independente de quem seja. Se conseguirmos isso, minimizaremos muito o poder de artilharia dele. Ou seja, o Fluminense tem que focar nisso. Tem que ter alternativas e, principalmente, ter jogadores de chute de média distância, já que, segundo o Eduardo Souza, né, pelo que ele falou, desse entender o jogo, entender que o Fernando tem um modo muito específico de jogar, é um time de muita posse, você tem que ter a consciência de que, em muitos momentos, não terá posse de bola e tem que estar bem posicionado. Ou seja, claramente, vai dar a bola para o Fluminense, vai deixar o Fluminense criar, e o Fluminense tem que ter alternativas. Cano está muito marcado? Sai da área, vem participar da criação e aparecendo, como diria amigo lá de Tanguá, o alimento surpresa dentro da área para poder finalizar, ou chutes de média distância que Natan tem como uma coisa boa. Vamos ver como é que vai ser. A linha de fundo do lado direito está comprometida, né? A criação e a centralização do Samuel Xavier. Vamos ver como é que vai ser para outros jogadores para poder render. Fato é, o Fluminense precisa ganhar o jogo de hoje. Isso é um fato. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Anderson Daronco. E eu não vou imitar a voz do Daronco hoje. Você já conhece o Daronco, então não preciso ficar falando muito. Mas eu queria destacar o árbitro do VAR. O VAR hoje será feito, né, pelo Daniel Nobre Bins. Curiosamente, acho que é o 4º jogo que ele é VAR do Fluminense no ano, 4º ou 5º jogo. Mas me chama a atenção de que em 2 outros jogos desse Campeonato Brasileiro em que ele foi VAR, aliás, um do Brasileirão, um da Copa do Brasil, a gente teve um a mais em campo. E ambos no primeiro tempo, por sinal, curiosidade. Tanto contra a América, lá no Independência, quanto contra o Cruzeiro, aqui no Maracanã. Nos 2 jogos, foi recomendado pelo VAR a expulsão de um jogador do time adversário, do América e do Cruzeiro. O Daniel Noberbin chamou o árbitro para poder recomendar essas expulsões e foi feito. Então, assim, a do América, principalmente, foi algo muito corajoso, porque era com 8, 10 minutos só de jogo. Enfim, torcer para ser uma arbitragem tranquila. Ele ainda também participou do jogo contra o São Paulo e contra o Santos no Brasileirão, né? Outros 2 jogos, mas que a gente não teve tanta polêmica assim de VAR e de arbitragem nessas partidas, né? Torcer para que a gente também não tenha nessa. Como eu falei, hoje não teremos transmissão aqui no Raiz Tricolor. Mas após a partida, 9 horas, estamos juntos aqui para a gente poder fazer
a live pós-jogo, se Deus quiser com vitória. Beleza? Até a próxima. Valeu.